Disorder. Present day. Anarchy. Present time. Now that's fun. Então, Tá errado bom. o paradigma. Tem que acabar o paradigma. Então, hashtag Tem que acabar o paradigma. intolerante. Tá. Acaba com essa porra, caralho. Estado mínimo. Porra, é tipo a galera do estado mínimo, Puta, né, você tinha cara? Isso é falado um foda. bagulho aí que eu queria muito falar, mas eu esqueci. Caralho. Desculpa, Gelo. Este é o Vortex Chaoscast. Saudações aos 23 vértices de nosso triângulo ouvinte. Você está prestes a presenciar a 26ª abertura do Vortex. Eu sou o Rodrigo Vignoli no Pilar do Meio e uma revolução íntima só se faz com transgressões de valores falidos. Eu sou o Gelo, diretamente do Pilar da Esquerda, e Abrahadabra é a minha recompensa. Eu sou o Vitor, direto do Pilar da Direita, e tem coisas que pra você fazer, você precisa ver como se faz. Hoje nós vamos falar de algo que a gente estava enrolando muito para falar, que são paradigmas, dogmas e a função dos túneis de realidade dentro da magia, sobretudo na magia do caos. A gente fala muito sobre esses valores de cada um, de como cada paradigma afeta, mas a gente nunca teve um episódio dedicado a explorar esse tipo de perspectiva dos magistas ante a magia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse viés mais psicológico da magia. Antes disso, as nossas banalidades estáticas. É muito esquisito ouvir isso que não seja pela boca do Gelo. Pela boca do gelo. O Apoia-se, ele tá funcionando bastante. A gente tem muito a agradecer por vocês. A gente tá produzindo um material muito bacana. Nas próximas semanas vocês vão ter boas surpresas. Então, assim, um pequeno aviso. A gente se deu conta de que a meta de R$666 pra fazer episódios semanais no Mano, Vortex é muito crack. é impossível. Mano, a gente fuma muito crack pra poder chegar nessa conta. A gente é de humanas, cara. Vocês não podem dar dinheiro na nossa cara, mão eu assim. contabilizei só quantos maços de Vocês têm cigarro que ia esperar precisar a pra gente- editar os bagulhos. Você de colocar o café na conta, mano. O café tá caro. Café tá Mano, a caro. gente não sabe fazer Não, conta, ainda gente. mais depois que você Desculpa. passa a tomar seu café gourmet, aí que Café você gourmet, fale Rodrigo? Eu mesmo. tomo café de pedreiro, mano. Que café gourmet? O Rodrigo, ele não tem noção, Gelo. O Rodrigo, eu não sei onde é que ele vive. Cara, eu trabalhei na cafeteria, velho, e eu ficava tomando só café de primeira qualidade e tal. Aí eu fiquei mal acostumado, não consigo mais tomar café preto normal. Nossa, mano, até o cocô do Rodrigo deve ser mais bonito que o nosso, né? Bom, então, Mano, tipo galera, assim- o Apoia-se é justamente Rodrigo de isso, trator. a gente... Não, aí eu sou o host dessa bagaça, eu tenho que botar a organização Isso aí, dessa Rodrigo. porra, né? Senta o pé. Olha, Gelo, na sua cara, Gelo. Na sua cara, Gelo. Então, vocês podem ir no apoia.se/VortexCauscast. Vortex Causcast é o nosso nome em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Só lá no e-mail que você vai mandar pra gente escreva para o vortex@gmail.com, tá? Mas então tem o Apoia-se para vocês ajudarem a gente a tornar o Vortex mais corpóreo e mais contínuo. E a gente quer falar também agora que a leitura de e-mails ela vai acontecer só nas lives. Agora a gente tem, além dos 2 episódios quinzenais, a gente tem uma live mensal. A live desse mês provavelmente vai cair ali por volta do dia 16, ali na metade do mês.
A gente avisa no grupo, a gente avisa na página. E fiquem ligados, no nosso grupo do Facebook a gente está aprovando as pessoas bem devagarzinho, assim. Se a resposta for muito boa, que a gente aprova. Então, se vocês quiserem deletar o seu pedido de solicitação e fazer uma nova solicitação caprichando nas respostas, quem sabe você não é aprovado mais rapidamente. Se estiver ruim, vai passar vergonha ao vivo. Você tem algum recado? Eu tenho, mano. Eu tenho um recado sim. Gente, eu não sei se vocês já estão ligados, mas eu tenho um canal no YouTube que tem o mesmo nome do meu blog, que é O Caos de Sempre. Então, qualquer jeito que vocês escreverem pela internet afora, O Caos de Sempre, vocês vão chegar no meu blog ou no meu canal. Vão lá. Essa semana eu lancei um episódio muito legal com o Felipe Boim. Lindo. Falando sobre... Lindo, ele é lindo. Ele é muito fofo, cara. Oi! Ele é fofo, né, mano? Dá vontade de ficar apertando, cara. Ele é muito fofo. Caraca, que cara legal. Eu não sei nem por que ele tava lá do meu lado, cara. De tão legal que ele é. Nossa, eu nem acredito que ele dormiu aqui junto comigo. Nossa, eu fiquei morrendo. Depois que eu conheci ele, eu fiquei morrendo de inveja de você, Gelo. Fiquei olhando a foto, chorando. Então, gente, vão lá no meu canal. Dá pra digitar O Caos de Sempre, dá pra digitar Victor Vieira, dá pra digitar Bruno Borges do Rio de Janeiro. Dá pra digitar qualquer coisa que vocês digitarem, vocês vão chegar lá, cara. Eris é um canal só. Digita qualquer coisa. De realidade. Isso, um túnel de realidade. Você pega e digita assim, unicórnio calabresa. Você vai chegar lá, cara. E eu não comentei com vocês, mas eu tô lançando uma vaquinha, galera, porque o computador que eu uso eu vou precisar devolver, ele não é meu, e isso acaba dificultando um pouco as coisas, tanto pro meu canal, quanto pro meu blog, e quanto pra gravar direitinho com a rapaziada aqui do Vortex. Então, se você quiser dar uma colaborada, o link da vaquinha vai estar na descrição disso aqui, e é isso aí. Vamos ajudar. Porque assim, se você ficou insatisfeito quando a gente teve um bug em janeiro e tá vendo que provavelmente a gente vai ter outro, vamos dar uma colaborada aí, galera, vamos trampar junto e vamos fazer acontecer, que se o Vitor ficar sem computador, não tem Vitor, não tem capinhas sensacionais, não tem vídeo. Então vamos dar uma força, né? É verdade. Bom, eu também tenho um recadinho que é o seguinte, eu tô saindo do armário finalmente e tô me assumindo como terapeuta. Eu levei uns bons 5 anos da minha vida só trabalhando com terapia holística por diversão, para alguns amigos e tudo. E recentemente eu vi que tem uma demanda muito grande, muitas pessoas que queriam consultar comigo e tudo, fazer atendimento à distância e tal. E está sendo uma experiência muito legal. Então, se você, amiguinho, fez alguma coisa errada, fez algum ritual bad trip e está precisando de uma energizada ou dar uma olhada no seu campo, fala comigo que a gente dá uma ajeitada nisso aí, organiza tudo. Eu tô trabalhando com as diversas terapias que eu trabalho, com reiki, com cura E se você quiser alguma desculpa pra trabalhar com o Rodrigo, você antes trabalha comigo, eu cago o seu rolê e depois você vai trabalhar com ele. Não, vai que a pessoa tentou fazer um pacto com o Anjo Nokiano de 4 anos, né? Tá precisando de uma realinhada. Aí a gente vai lá e coloca as coisas no lugar. Eu reservo o direito de ficar quieto. Tio Rodrigo! Tio Rodrigo! Você faz imanentização do escapão? Fazemos também, mas não é papel, não. Então tá bom. Até porque isso aí já tem no mercado, né, Rodrigo? O empreendedorismo, ele trabalha com novidades. Não, falei aqui, é totalmente já que o Vortex tá indo pra essa brisa de ser coach quântico mesmo da galera, eu preciso reforçar aqui os meus serviços de macumbaria planetária. E me coloco à disposição, se você quer fazer um trabalho diferenciado sobre a sua personalidade e quer ter noções das potencialidades que você tem para explorar. E acima de tudo, você que está numa caminhada mágica, quer ter uma interpretação do seu mapa astral, que não vai ficar em detalhes chatos e profanos sobre... enfim, vocês já viram os mapas astrais de internet. O que eu ofereço, galera? A primeira coisa é que eu operacionalizo o seu mapa para você entender as questões principais que vocês colocarem. Tanto que a galera vem me perguntar, Gelo, como é que você trabalha? Trabalho é muito simples. A gente vai fazer todas as questões que tem no mapa, então isso não tem muito como fugir, mas qual que é o pulo do gato?
A forma como eu trabalho em cima de situações que você apontar que você quer que eu olhe no mapa. Então, mano, vê aí como que tá tal situação, só que não é tipo, olha pra mim como está, mas como que a gente se projeta e se planeja pra alcançar alguma coisa depois disso, tá? Então, quem já tá fazendo mapa, já fez um mapa comigo, eu costumo pedir pra galera fazer o seguinte, ó, informa as áreas da sua vida, mas num modelinho que é o seguinte, como você percebe que a situação chegou até aqui, como você percebe a situação aqui, como que você tensiona, planeja, projeta que ela deve se desenvolver. E a partir disso a gente vai fazer um trampo. Tanto que a galera dá uma estranhada que quando pega o mapa vem, sei lá, tipo umas 20, 30 páginas de conteúdo e acho que é muita coisa. Não é, mano. Tem coisa que fica de fora, porque não adianta eu sobrecarregar a galera num primeiro momento. Então é um bagulho de continuidade, mas dá pra fazer um trampo muito louco. Então me procura aí, meu contato vai estar aqui na descrição, tá? Tô aberto aí a quem tiver a fim de entrar nessa. Vamos ajudar a galera do Vortex, porque a galera do Vortex é muito legal e é muito educativa. E o Gelo esteve na semana passada lá na Nação Garou, né? Com o Pedro, né? Abraço, Pedro! Falando de Mago Ascensão. É isso, Gelo? É, Pedro! Desculpa, Gelo, cara. Quando eu li Desculpa, Gelo, eu falei, eu tô com medo de tá se alastrando por outros podcasts, tá ligado? Já tá na live do Papo de Encruzilhada que a gente mandando Desculpa, Gelo. No Nação Garou já tem gente mandando Desculpa, Gelo. Tá? Então, mano, um abraço pros queridos do Nação Garou. É um podcast sobre RPG, sobre lobisomem Apocalipse. E eu tive lá conversando com os meninos pra gente falar de um crossover entre Mago Ascensão e lobisomem Apocalipse. Chama Fúria e Paradoxo esse episódio, tá muito bom. O Pedro é um cara sensacional, é um ouvinte nosso que a gente já falou dele aqui, ele tá sempre nos grupos. E vai lá ouvir. Obviamente a gente não tá falando de magia, mas tá compensando demais ouvir o programa. Até porque em determinado momento nós vamos falar de Mago Ascensão aqui no Vortex. Então, vamos abrir o Vortex, crianças? Vamos! Aê! Tropas liberadas. Vamos falar sobre paradigmas. Eu gostaria da definição de paradigmas dos senhores. Bom, como eu imagino que vocês vão falar dessa coisa mais interna da Chaos Magic, eu vou definir paradigma como o meu paradigma é um paradigma cientificista. Eu preciso começar a partir do Thomas Mann, que é o cara que, em Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro dele, ele vai apresentar a noção de paradigma que vai, a partir daí, começar a ordenar todo o trabalho científico. E eu vejo muito que quando a magia do caos começa a reclamar essas discussões de paradigma, ela está falando de uma coisa muito próxima, tá? Se a gente pensar que um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham, e inversamente, uma comunidade científica consiste em pessoas que partilham um paradigma, quando a gente pensa em paradigma, a gente está pensando nessas construções conjuntas de realidade, mas sobretudo de uma construção conjunta de uma linguagem de realidade, o que me leva para o próximo ponto, que é o paradigma linguístico, que é uma virada linguística que vai ter ali no final do século XIX, começo do XX, tá? Os linguistas que estiverem ouvindo que me desculpem se eu errar alguma coisa, mas vem ali com Saussure e tal, Ferdinand de Saussure, e ele vai trazer essa ideia de que o mundo é comunicacional. Então nós criamos o mundo através da comunicação. O mundo é aquilo que nós dizemos que ele é, como nós expressamos o mundo. Isso, como vocês já podem perceber, coloca em xeque uma questão que eu tenho certeza que vai aparecer lá pra frente, que é a questão da realidade objetiva. Tá? De acordo com esses paradigmas que eu sigo e que eu estou apresentando, o mundo ele não se constrói antes do homem. O homem constrói o mundo a partir da sua ação e a partir da sua simbolização do mundo. Tá? É algo muito próximo quando a gente pensa nos paradigmas de programação de computadores. Eu acredito que nem todos os ouvintes saibam disso. Até um tempo atrás nós tínhamos um paradigma que era o paradigma orientado a eventos. Depois nós passamos a ter um paradigma orientado a objetos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a forma como nós construímos a linguagem computacional... Moacir, se você estiver ouvindo a gente, desculpa se eu falar besteira, mano. O maluco
Ih, Gelo, foda-se, a gente tá no nosso podcast, fala merda, é o que a gente é pago pra fazer, Gelo, foda-se, tá pedindo desculpa toda hora. Eu acho que a parte de Gévora deu muito certo, eu tô muito preocupado com o rigor, tá ligado? O Gelo é coxinha até quando assume o pilar da esquerda. Que isso, Gelo? Caraca. O gelo cagando, ele deve pedir licença pra ele mesmo pra ir pra eu olho pro outro lado, assim. Aí depois eu só checo o papel. Enfim, então quando a gente pensa nesse paradigma linguístico e nesse paradigma informacional, o que a gente tem? A realidade é programável. Sendo ela programável, caso eu entenda a linguagem que a realidade fala, eu tenho poder sobre ela. Qual que é o pulo do gato da magia do caos? Quando eu imprimo a minha linguagem sobre a realidade, os meus símbolos, os meus valores, a partir daí ela se torna programável de acordo com o meu paradigma. Se você quiser resumir tudo isso numa sentença, fica meu paradigma, minhas regras. E aí, Vitinho? Bom, na verdade o Gelo, ele falou, acho que 90% das coisas que eu ia falar, os outros 10% é palavrão. Mas hoje você tá no pilar da direita, você não fala palavrão, você é um menino comportado. Hoje eu não falo isso, hoje eu tô no colo de Cristo. Eu acho que paradigma em si, ele é justamente a linguagem de programação que a gente utiliza para manifestar o objetivo do aplicativo. Uhum. Eu acho que é exatamente isso. O paradigma é a ferramenta pela qual a gente... É a ferramenta da qual a gente se valida para poder manifestar as coisas que a gente precisa, ou o vocabulário que a gente precisa. Eu acho que geralmente o paradigma ele é o vocabulário mais adaptado ao objetivo das palavras que a gente quer usar. Legal. Porque quando a gente fala, né, que a magia do caos é um metasistema, né, então ela se utiliza de outros sistemas, ela está falando, né, o paradigma ele vai ser o receptáculo das referências do indivíduo, né? Então o paradigma ele é um modelo, né? E aí quando a gente fala de modelo, a gente pensa em algo que foi ali construído e que pode ser adotado, né? Um túnel de realidade. E aí, quando a gente fala de magia do caos, a gente está falando de personalização desse túnel de realidade. Então, um paradigma pessoal é a forma como a pessoa reorganiza as referências dela e as percepções dela ante o mundo, né? Então, assim, existe trabalhar com magia do caos sem paradigma pessoal? Existe. O que esse povo que está chegando agora na magia e que utiliza servidor coletivo e utiliza sigilo, mas não ressignifica suas crenças, não ressignifica né, a sua compreensão de realidade. Esse povo, então, ele tem um paradigma tradicional ali, que não é pessoal dele, que não foi reorganizado, né, e ele não está, então, trabalhando com essa reorganização da percepção do mundo, né? Agora, o magista que está no caminho há mais tempo e que ele já passou por diversas escolas de conhecimento, ele tem essa opção de montar um modelo próprio de percepção do mundo. E isso é o que a gente vai chamar de paradigma. Então, para falar um pouquinho sobre os túneis de realidade, que é um conceito que aparece muito no Ascensão de Prometheus, do Robert Anton Wilson, a gente já falou dele demais aqui, o Vitor já tirou foto dele e tal, eu já falei que é o meu livro preferido. O Robert Anton Wilson, ele insere este conceito, eu nem sei se esse conceito é dele, ou se é um termo cunhado por ele, mas ele insere esse conceito de túnel de realidade. O que é um túnel de realidade? Vamos dizer, voltar naquela parábola, né, naquela metáfora que a gente utilizou no programa do Princípio e Discórdia, de que a nossa percepção é uma janela com grades e que o formato da grade é o que a gente consegue mudar, né? A realidade, entre aspas, está lá fora e você adequa a grade. A verdade está lá fora, gosto o túnel... disso. Então, o túnel de realidade, ele seria
modelos mais ou menos pré-definidos que as pessoas compram, né? Que as pessoas adotam, ou consciente ou inconscientemente, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais comuns no nosso país, no nosso contexto sociopolítico atual, é o túnel de realidade dos partidos políticos. Então, a pessoa, quando ela adota um túnel de realidade de um partido político ou de uma vertente política, necessariamente ela passa a generalizar as opiniões dela, né? Ela passa a compreender que aquela vertente que ela está seguindo dita boa parte das opiniões dela em relação àquilo dali, né? Então você vai ter, por exemplo, uma pessoa de esquerda que vai concordar com inúmeras pautas, assim como uma pessoa de direita vai discordar dessas pautas. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês concordam com isso? Sim, mas aí eu preciso perguntar se existe uma realidade objetiva ou se cada pessoa tem a sua realidade própria a partir do seu túnel de realidade, ou se existe uma realidade comum. Nossa, eu não estava esperando isso tão cedo no programa. Tão cedo eu também não. Mas vamos lá. Não, a gente pode falar isso depois, mas é porque, como você está apresentando o conceito do túnel de realidade, o túnel de realidade ele acaba sendo uma forma como agora o palestrinha da Telema vai baixar aqui. A Telema tipo de luz, assim, Vitor? A Telema é orientada, na verdade, do grande arquiteto do universo? Cara, foda-se, hoje eu tô misericordioso. É a Telema do amor. Que o Vitor mais vai falar Ágape que agora, Telema. gente. Vamos falar de Ágape. Vai lá. Não, é porque, tipo assim, você tá falando do túnel de realidade. O túnel de realidade, ele se torna o ponto de vista central do universo, bro. Quando a gente fala do túnel de realidade. Ele em si é o único ponto focal. Só existe um ponto de fuga para aquela coisa que está sendo vista, que é a pessoa que está vendo. Bacana. Isso, entendeu? legal. É por isso que eu tô trazendo isso. Existe o conceito do túnel de realidade, mas o túnel de realidade ele só acaba sendo plausível quando a gente adota essa possibilidade de que o ponto de fuga daquele objeto que está sendo visto é o objeto que está vendo. Entendeu? Porque não tem como a gente ponderar outros pontos de vista. Independente, o gelo ele pode fazer o barulho que for, falando diversas coisas que a gente faz de merda no podcast. A gente só vai aprender de verdade quando a gente estiver na pele dele, quando a gente estiver passando pelo que ele passa, e ainda assim, tudo que ele passa, se a gente for passar, conforme a construção de cada um, as formas de lidar serão completamente diferentes. Então aí um universo inteiro vai se pode criou. ver com o Rodrigo como host, a introdução deu menos de 10 minutos. Ninguém precisou chorar dessa vez. A gente tem que levar em consideração que o Rodrigo ele já fez um estágio no outro episódio que a gente perdeu. Nos outros episódios, bota plural nisso aí. Nossa, pode crer, mano. Esse episódio Paradigma tá foda. Eu acho que pra essa edição é a quarta vez que a gente tenta gravar, né? Uma coisa assim. Mas, ó, quando a gente pensa em realidade objetiva, a gente tem que fazer uma distinçãozinha que é a seguinte. Se a gente está pensando em objetivo, a gente está pensando aquilo que não é subjetivo, ou seja, aquilo que não depende do ponto de vista do observador. E aí fica a pergunta, existe algo que seja externo a mim, que não sou eu? Por que é importante ter essa distinção? Porque quando a gente cai na magia do caos, a gente toma um susto, foi até uma coisa que a Isa colocou na última live, um abraço para a Isa Giordano. No final das contas, existe algo a se buscar? Ou é somente o que eu achar que é da hora? O grande convite da magia do caos é pra gente entender que não existe algo que não seja o que eu estipulei que existe. Qual que é o grande enrosco disso? Existe uma realidade para além da minha consciência? Ou
existe uma realidade para além daquela que eu defini como real? Se a gente está pensando, como o Rodrigo bem falou, da questão dos túneis de realidade dos partidos políticos, se pra gente que se... Vou assumir que todo mundo aqui se chama de mago ou de maga. Se pra gente que assume isso já é delicado fazer essa pergunta, e pra quem nem tá consciente disso, que realidade é que essa galera vive? É uma realidade externa, uma realidade que não foi ela que definiu, e uma realidade que ela só aceita, mas essa realidade foi definida por alguém, tá? Quando a gente pensa no estado de São Paulo, que há mais de 25 anos elege o mesmo PSDB para o governo estadual, e ainda assim reclama do serviço público prestados por esse partido político, o que a gente tem? Uma galera que não consegue definir a sua própria realidade, e quando chega na hora de ter essa ação, acaba aceitando a realidade previamente disponibilizada para ela. Tá? Existe uma outra questão, que é a seguinte: a realidade objetiva, ela existe e é comum a todos. No entanto, nós, magistas do caos, nos dizemos rebeldes e iconoclastas e nos propomos a ir contrário a esta coisa pré-estabelecida. Pelo pouco contato que eu tenho com o satanismo anticósmico através do Vitor e de alguns amigos próximos da gente e tal, eu percebo que nesse rolê a realidade objetiva é muito mais presente do que para outros paradigmas. Por que eu estou falando isso? Porque para você se revoltar contra algo, esse algo tem que ser necessariamente existente. Para que eu possa tentar contra algo, esse algo tem que existir além de mim, preferencialmente antes de mim, e que ele continue existindo além de mim. Aí, nesse caso, a gente consegue entender muito bem o que é essa questão de paradigma na causofia, quando a gente pensa em que, aceitando essa realidade objetiva externa, eu vou executar minha magia me colocando contra essa realidade objetiva externa. Mas, Gero, deixa eu só te fazer uma pergunta em cima disso que você falou, porque isso abre um precedente para a gente pensar se a gente está falando de uma realidade que seja efetivamente objetiva e consensual, ou se existe, na verdade, apenas uma convenção. Gostoso. Porque aí são coisas que acabam sendo bastante diferentes, né? Quando a gente trata de trabalho de convenção, porque eu vejo, por exemplo, hoje alguns trabalhos na matemática que tentam combater um pouco algumas convenções, que dentro da evolução linguística, alguns argumentos se tornaram, dentro da própria matemática, um pouco obsoletos. A matemática, com a evolução de algumas ela coisas. Ela está se debatendo faz muito tempo com essa noção, isso desde o Aristóteles e tal, dessa galera, que é o seguinte: a matemática descreve o mundo, ou a matemática é uma simulação abstrata do mundo que não guarda correlação com ela. Quando a gente pensa em convenção, a gente tem que pensar nessa questão, por exemplo, do direito. Já que você falou que abre um precedente, eu estou me sentindo no Salvo Melhor Juízo, então vamos falar desse jeito. Ouçam o Salvo Melhor Juízo, mano, é muito bom. Você consegue ouvir tipo, opiniões de pessoas de direita se liberar e sem ficar bravo com as pessoas, é muito da hora. O direito constitucional, ele, ou qualquer tipo de direito, ele é uma convenção. Nós acordamos que seria daquela forma. Agora, será que a realidade se conforma dessa maneira também? Nós temos um acordo sobre o que é real, sobre o que é existente para além de mim? Ou será que, de fato, a realidade existe para além de mim e é só uma percepção dela? Então, eu tendo a pensar que os túneis de realidade, igual o Vitor falou, né, é um único foco, né, é uma única perspectiva, é uma pessoa encarando aquele túnel. Quer dizer, isso... Pergunta. Túnel de realidade não tem nada a ver com túnel de Sete. Tá. Não. O túnel de Sete, Gelo, só pra te explicar, quer dizer, o túnel de Sete ele é um túnel de realidade, mas um túnel de realidade em si não é um túnel de Sete. Entendi. Bacana. Um túnel de realidade é um paradigma, é uma perspectiva. Uma perspectiva, bem colocado. Isso, gostei. Um túnel de realidade é você acreditar que o seu time é melhor que outro, por exemplo. Isso, e aí quando você adota esse túnel de realidade, você começa, de acordo com a intensidade que você adota esse túnel de realidade, esse paradigma, você passa a adotar comportamentos dessa egrégora, né? Então você vai, se você tem uma tendência mais marcial, você vai
virar torcida organizada. Se você tem uma tendência a ser mais debochado, você vai, tipo, no dia seguinte com a blusa do seu time pra zoar o cara do time adversário. Se você for clubista, entendeu? você vai pro Papo Não Cruza. Beijo, Luiz. Beijo, Luiz. Mas é bem isso, o túnel de realidade é a forma como você encara uma determinada situação, tá? Ele pode ser construído e alargado, né? Ele pode ser, igual o Gelo falou, a realidade pessoal e também coletiva, é plástica, né? Então ele pode ser modulado, ou ele pode ser um produto pronto, pode ser um produto pronto, vendido para você, feito para você adotar ele consciente ou inconscientemente, ou pode ser um produto que é fruto das suas escolhas ao longo da vida e que vai se moldando sem você se dar conta, saca? Então, assim, as pessoas que não têm consciência da consciência delas. E aí eu tendo a ver que esses túneis de realidade, eles são guias focais de luz para fora da caverna, aí utilizando, né, a metáfora de Platão. Então, eu tendo a pensar que todos nós estamos em diversas cavernas diferentes e que essa realidade objetiva e comum que está ali quando você, né, que é a gravidade, quando você assume a forma Deus do gavião e vai tentar pular da janela igual o Vitor fala, né, eu tendo a ver que essa realidade é a luz do lado de fora da caverna, saca? E que mais dia, menos dia, você se bate com o imprescindível, com aquilo que está ali o tempo todo, sabe? Eu acho que sim, a realidade ela é muito menos corpórea, ela é muito mais intangível do que a gente pensa, sabe? Ela tem um valor muito menor do que a gente fala dela. Mas eu acho que existem sim estruturas que estão ali ad eternum e que são pilares sustentadores do plano, assim, da realidade, assim, saca? Eu consigo até ver, cara, uma correlação muito plausível com uma interpretação mais possível do filme Matrix, por exemplo. Não é que todos sejamos pequenos organismos dentro de uma máquina de projeção e o caralho a quatro. É mais uma questão de que, a partir do momento que cada um consegue despertar o seu próprio potencial, né, ou a sua própria capacidade de manipulação do sistema em que vive, você começa a entender que as coisas são mais moldáveis, que as coisas são talvez mais possíveis e que existe uma estrutura básica. A gente tem que lembrar que, que principalmente a galera que trabalha com Linux, o Linux, ele tecnicamente é uma coisa só, mas existem diversas possibilidades dentro do Linux. A única coisa básica é uma estrutura para que você consiga sustentar aquela programação, mas a forma como você vai programar vai depender de você, que é o operador. Isso, eu não sei legal. Se faz muito sentido, porque eu também não sou o cara mais sábio das tecnologias, mas é isso que me parece. Eu tento enxergar tudo de uma forma muito filosófica. A gente tem esse aplicar, né? A gente tem esse conceito gnóstico, né, de demiurgo, de que essa então vamos falar um pouquinho disso pra galera que nunca, né, ouviu falar disso e tal. O Mundo Freak tem um episódio bacana de gnosticismo e tudo, mas basicamente um dos conceitos do gnosticismo é de que existe essa consciência que é nomeada de demiurgo, que não seria o Deus, né? Não seria o Deus Supremo, seria uma consciência que vamos dizer assim, impostora, que criou essa realidade. Então, subentende-se que essa realidade que vivenciamos é uma simulação Maia, é o conceito de Maia. Isso.
Seria Maia, seria uma simulação do conceito do que seria real. E que nós estamos neste plano de reencarnações consecutivas, né, aprisionados aqui e fornecendo energia e diversão para esse demiurgo. Eu, particularmente, não concordo com esse conceito de demiurgo. Eu acho que... por isso que a gente brincava com demiurgo um tempo atrás. Eu acho que todas as pessoas que estão, assim, entre aspas, despertas e conscientes do seu paradigma são demiurgos, porque elas têm plena capacidade de criar nesta realidade plástica. Né? Então, assim... Isso, mano, isso. O demiurgo é cada um, cara. Isso, caralho, exatamente. O demiurgo é cada um, porque o que eu acho foi o seguinte... É igual você pegar uma criança e levar ela a primeira vez pro parquinho. Você pega a criança e bota ela pra descer no escorrego uma vez. Depois você pega a criança, balança ela umas 2, 3 vezes no balancinho. Daqui a pouco você leva ela na gangorra. Mano, ela vai começar a gostar daquilo, porque ela tecnicamente vai se distrair com aquilo. A princípio, a desculpa é que ela se desenvolva. Depois de um tempo, você não percebe mais que a criança não está se desenvolvendo com aquilo e que ela simplesmente está se distraindo. Ela para de se desenvolver. Eu acho que é esse o conceito da realidade que atrofia. Não é a realidade que atrofia, são as pessoas que se atrofiam a partir da realidade. Então, depois que você pega aquela criança e você leva ela pro parquinho, ela não vai mais deixar que você destrua aquele parquinho, ou que você substitua o parquinho pela escola e depois pelo mercado de trabalho ou pela faculdade. Mano, eu tô achando lindo, eu dei aula de Platão ontem à noite, vocês estão, tipo, revisando minha aula inteira, tá ligado? Que legal. Eu acho que é isso, cara. Eu falo muito mal de demiurgo, mas a galera nunca percebe que eu não tô falando de um cara que tá em cima da minha cabeça com um triângulo no lugar de cabeça de olho, sabe? As pessoas não entendem que demiurgo é cada filha da puta que prossegue se mantendo com a bunda colada no sofá e reclamando da Globo e não faz nada, tá ligado? Pega pra ler um livro, e quando pega pra ler um livro... eu já até desisti disso, brother. Hoje eu tô adotando um paradigma que é tipo assim: cada um devia pegar 1 litro de querosene, jogar sobre o próprio corpo e atear fogo. Eu acho que esse seria o maior. Principalmente a galera que não tá querendo se locomover vai poder muito. Ficar paradinha mesmo, né? Existem muitos vídeos pela internet de gente... Isso, existem vários vídeos de gente por aí, muitos monges, que conseguiram se carbonizar ficando quietinho. Então não vai nem causar muito desconforto. Ok. A gente tem que revisar. A gente colocou no iTunes que o programa é apropriado para menores de 14 anos, né? Não, então você que quer se carbonizar, espere você fazer 21 e ter completa certeza. Vá num psicólogo e fale assim: eu quero me carbonizar. Aí se ele falar assim, pode. Aí você fala, vou. Ai meu Deus, mas quem me dera. Tá, legal, mas eu gostei dessa revisão sobre Demiurgo, justamente pra gente falar que a gente não atribui uma realidade objetiva a esta consciência necessariamente, embora a maioria de nós não adote paradigma psicológico quanto às entidades, né, de Goécia, de Umbanda e tudo. Agora, é muito interessante a gente falar disso, porque é isso mesmo, assim, se você não toma conta da sua realidade, se você não toma conta dos seus paradigmas, das suas percepções, alguém está tomando, né? E é o que o Alan Moore fala demais, de que os publicitários, né, e a galera da propaganda são os magos modernos. Né? E justamente por quê? Porque quando você vai elaborar um anúncio, quando você vai elaborar alguma coisa que precisa da atenção de alguém que não te deu aquela atenção voluntariamente, você precisa estudar a forma como aquela pessoa percebe o mundo, você precisa estudar como que as cores, como que a disposição das formas interferem na percepção, para você conseguir passar uma mensagem com o máximo de eficiência possível no menor tempo. O que é isso, gente? Isso é vampirismo, né?
pegar a atenção das pessoas voluntária ou involuntariamente num espaço público é vampirismo, né? Um vampiro, não, eu não acredito que seja vampirismo. Eu não acredito que seja isso aí. Eu acho que vampirismo não. Eu acho muito pesado esse termo. Eu acho muito violento. É uma metáfora para dizer que o vampiro energético ele também se alimenta de atenção. Quando você coloca uma atenção em alguma coisa, você está alimentando aquela coisa, né? Então existe uma frase da contracultura que do Banksy, aliás, né? Que hoje é modinha, mas que já fez muita coisa massa, que é o seguinte: qualquer anúncio, qualquer disposição em espaço público que não me dê outra atenção se não vê-lo, se não lê-lo, né? Também me pertence e eu posso ressignificar ele da forma como eu quiser. E aí o Banksy fazia esse trabalho de pegar essas publicidades, pegar, né, esses anúncios e os perverter de uma forma de um terrorismo poético. Então, ele tirava o significado de um anúncio de venda e dava outro posicionamento para a marca né, desses anúncios abusivos e tudo. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está justamente ressignificando o túnel de realidade coletivo. Né? Na hora que você faz um terrorismo poético em cima de uma marca, em cima de um anúncio público, né, numa rua, por exemplo, você ressignifica o olhar do passante. Né? Então você está arrastando a pessoa daquele túnel de conforto de que ela vê aquela propaganda todos os dias, ela vê aquela disposição daquela rua todos os dias, e quando você faz uma intervenção, você está mudando a percepção geográfica dela e necessariamente a forma como ela enxerga o mundo. Né? Então isso é um tipo de terrorismo poético. Né, é você atentar contra a realidade consensual. E existem inúmeros problemas nisso aí. É a mesma coisa que você dá um livro de magia para uma criança. Né? Você vai atentar contra a realidade consensual dela, você vai atentar contra o túnel de realidade dela, as percepções dela. Né? O que pode advir daquilo também é responsabilidade sua. Mas é só pra gente falar um pouquinho disso, de que existem túneis de realidade que a gente adota sem nem saber, inconscientemente, e existem pessoas que atentam contra esses túneis de realidade ativamente, justamente nessa tentativa de fazer o outro despertar. Quanto disso é altruísmo e quanto disso é um ego movido pela necessidade de aparecer e dizer, olha, eu sei mais, eu estou aqui, você tem que despertar também, porque você está num sono profundo e quem é você para dizer que o outro está dormindo? Quem é você para dizer que o outro não pode selecionar as próprias crenças dele ou viver confortavelmente naquela inércia que ele já vem vivendo há não sei quantas encarnações? Cara, é uma coisa que a gente fala bastante do discordianismo, que uma coisa é fazer o papel de retardado na rua, outra coisa é agir como um retardado na rua pra mostrar que você tem uma... que você... não é pra mostrar que você tem, é quando você age de forma desinteressada só com um assalto à realidade, tá ligado? Por exemplo, quando a gente pensa na Sagrada Ordem do Pão lá do Santos Jô, eles estavam interessados em se divertir, tomando muita cachaça na rua, dançando com um saco de pão na cabeça, mas eles distribuíam aqueles panfletos falando que era uma coisa e na verdade era outra, para justamente atentar contra a realidade consensual, para fazer com que houvesse possibilidade de você abrir uma nova interpretação daquilo lá, tá ligado? É isso. Eu acho que essas tentativas de sequestrar a atenção da pessoa para um despertar, essas pessoas que ficam o tempo todo, você precisa acordar e tal, é a mesma coisa que o fanatismo religioso de que Jesus está voltando, você precisa vir para Deus e tudo, né? E não se consegue despertar uma pessoa para a espiritualidade por meio de ações coletivas que sejam bruscas, né? Você só consegue fazer a pessoa cair na real
ou num evento muito pessoal, muito impactante para ela, que ela vai passar a rever as crenças dela, né? Ou com um material que seja cuidadoso e que consiga ir de encontro com as referências que ela já tem, né? Por isso que a gente tem tantas linhas de magia, tantas linhas de espiritualidade, para conseguir contemplar paradigmas diferentes, né? Porque quando a gente chega na magia do caos, a gente fala assim, olha, tudo isso serve para esse mesmo propósito, a gente consegue combinar isso tudo, fazer sentido e conseguir resultado, é justamente porque a gente conseguiu relativizar inúmeros preconceitos religiosos, preconceitos com crenças, e aí fazer de fato a libertação do mental. Porque um magista do caos com qualquer tipo de preconceito, ele tá muito errado quando ele se denomina magista do caos. Ele acha que por definição, né, tem um lugar que ele não pode ir. Isso. Ele tá um pouco confuso. Né? Porque ele não tá conseguindo contemplar vamos colocar assim, a pluralidade das coisas, né? Então, eu acho que talvez uma das palavras que definem a magia do caos seja tolerância, né? No sentido de dar possibilidade. Aquilo que te dá possibilidades é aquilo que tolera coisas novas. Então, até porque, cara, esse é o único fundamento verdadeiro da magia do caos. O único paradigma pertencente à magia do caos é a flexibilidade de paradigma. É a única coisa que diz que algo é magia do caos, é justamente isso. É você adaptar diversos paradigmas. A sua possibilidade de adaptar paradigmas em si é a magia do caos. Porque a partir do momento que foi criado um sistema de servidores, não é um sistema de servidores da magia do caos. É um sistema de servidores do fulano de tal, porque a partir do momento em que eu utilizo o termo servidores para criar um outro sistema dentro dessa prática, já não é mais a prática do cara que criou a prática dos servidores, já é outra. Cada escola de magia tem o seu próprio modus operandi. A gente acaba dizendo que tudo é magia do caos porque a gente gosta de botar tudo dentro de uma caixa só. A gente tem essa mania feia. E é justamente o que a magia do caos luta para não ter, que são caixinhas. A magia do caos, ela espera que você aprenda a conviver com a bagunça, porque tudo é bagunça, cara. A organização, ela parte de um pressuposto que muitas vezes não é nosso. O nosso método de organização, muitas vezes, ele é problemático porque a gente tenta espelhar esse método no método de outro. Quando, às vezes, a gente consegue achar muito mais fácil as coisas pelo quarto dentro da nossa bagunça. Depois que você arruma, você não sabe mais onde está nada. Eu acho que é isso, cara. Bom, então tem alguns paradigmas que eles são conflitantes e que a pessoa só consegue enxergar a coerência desses paradigmas na hora que ela toma consciência de qual que é o túnel de realidade dela, tá? Então são como se fossem túneis de realidades paralelos. Então vou dar um exemplo prático pessoal. Vamos dizer, eu tenho um amigo próximo e eu tinha uma pessoa que era uma referência espiritual. Vamos dizer que essa pessoa, vou chamar essa pessoa de Marta. Um mestre espiritual. Tá? Isso. Marta, legal. A Marta. Tá? E aí... Cleide. Ou Cleide. Tá, e o meu amigo é a Cleide, tá? Então, o Cleide, meu amigo, ele passou uma experiência muito paia com a Marta, e o Cleide veio me falar sobre a situação com a Marta, sobre o que tinha rolado com ela, essa situação que ele vivenciou e que foi ruim. E eu, com plena confiança nos dois, acreditava no que o Cleide estava falando, né? Acreditava plenamente naquilo que ele estava me dizendo, eu sabia dentro de mim que havia sinceridade, que aquela situação tinha acontecido da forma como ele tinha me descrito,
Mas, ao mesmo tempo, o meu vínculo com a Marta me fazia duvidar de que aquilo fosse possível. Então, é como se desse um nó na cabeça e uma possibilidade que o Cleide me mostrou, mesmo eu sabendo que ela estava certa, eu não conseguia acreditar 100% naquilo dali por causa da minha relação prévia com a Marta. Tá? Isso é um exemplo hipotético, mas é muito comum a gente ver esse tipo de descrição de relacionamentos abusivos, por exemplo, que a pessoa sabe que o parceiro ou a parceira estão fazendo alguma coisa errada, mas não conseguem abandonar o parceiro e não conseguem visualizar isso nos momentos de tomada de decisão. Então é como se a pessoa fosse ofuscada por uma verdade que não existe. Né? A imagem do parceiro ou a relação que ela construiu é tão forte que ela é oprimida pelo próprio túnel de realidade. Ela não consegue enxergar a coerência, a incoerência naquilo que ela está vivenciando. Tá? Os fatos, né, a experiência que ela tem contradiz aquilo que ela acredita, mas pela crença dela ser tão firme, ela é incapaz de juntar os dois túneis de realidade. Na hora que você toma consciência do seu túnel de realidade, na hora que você toma consciência de quem você é, de quais são as suas opções, suas possibilidades reais, aquelas ilusões elas caem por terra e você é capaz de alargar o túnel de realidade e vivenciar aquilo que a gente chama de realidade objetiva com maior intensidade, maior presença, tá? As pessoas usam muito essa palavra, presença, né, estar presente no momento presente. Né? E quando a gente fala de alargar túneis de realidade, vem aquela citação maravilhosa do Aldous Huxley no Portas da Percepção, que se o homem estivesse desperto, né, tudo se apresentaria como para ele como realmente é, infinito. Né? Vocês conhecem essa citação? Nunca li Portas da Percepção, cara. Não, cara, eu vou ler Desculpa, Rodrigo. certinho aqui pra... Mano, deixa eu achar o PDF disso que a gente deixa na descrição do episódio. Tá. Pode falar, Rodrigo. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui a frase, calma aí. E o Gelo bota uma vinhetinha bonitinha com a frase lenta. Claro. Vinheta para o Rod, vinheta para o Rod, uma vinheta pro Rodrigo, eu odeio meu trabalho. Claro, porque foda-se, é tudo no rabo Se do as editor. portas da percepção estiverem abertas, tudo parecerá ao homem como é, infinito. Né? Então é bem isso, assim, abrir a percepção é expandir o túnel de realidade. Você tem uma vinheta pra isso? Não precisa. Não, achei que esse é um negócio mó longo, tipo o Flávio com o Templo falando do Heidegger, tá ligado? Tan, tan, tan. A gente escuta falar bastante, a gente já falou aqui algumas vezes, desse negócio da gente não adotar o paradigma psicológico em sua totalidade. E salvo engano, o Watson aludiu a isso quando esteve aqui. E a gente comenta que a gente é meio deísta, né? A gente atribui realidade objetiva às coisas que a gente invoca, às coisas que a gente trabalha. Então é uma coisa muito curiosa quando a gente trabalha com paradigmas, pensando numa comunidade mágica, que é o que o Vortex propõe a ser, que é o seguinte: como que paradigmas diferentes interagem? Tem uma coisa bem da hora da gente pensar, que é a seguinte: vamos supor que eu tenho um paradigma afro-kardecista, então eu lido muito com coisa de umbanda e kardecismo. Como que eu me comunico magicamente com o Vitor, por exemplo, que trabalha com um panteão babilônico, que é uma outra questão, e inclusive tem práticas de magia que a gente pode chamar de santeria, Vitor? Não, né? Pô, não, senão a galera da santeria vai me arrebentar.
Não necessariamente, a gente não tá de boa com ninguém, mas a gente tá de boa com todo mundo também, porque... Cara, o meu objetivo é ofender a internet inteira e tudo hoje eu aquilo que está fora sou o dela. pilar do meio, então a gente não tá de boa com ninguém, mas a gente também tá de boa com todo mundo. Então se você acha que a gente tem problema com você, tá na sua cabeça, você precisa relativizar a sua turma de realidade. Isso aí o nosso problema com você é o seu paradigma, não é a gente, objetivamente. Por que eu tô falando disso? Eu não tenho nada contra você, eu tenho contra as bostas que você fala. É tipo eu acho que é isso. o contrário, Vitor. Você tem coisa contra mim e não contra as bostas que eu falo. Não, com o Rodrigo eu tenho coisa contra ele, não contra o que ele fala, mas às vezes eu também Lembrado tenho coisas aquele contra o que ele fala. sadomasoquista que morreu porque esqueceu a palavra de segurança? Ele falava essas fitas: ame o pecador, mas não o pecado. Caralho. Filho da puta. Ih, não dá, eu não gosto desse maluco não, cara. Eu jogar bola com ele é mó furada. Não dá pra jogar esconde-esconde com ele, que ele rouba. Sem contar que a mãe dele é mó moralista, mano. E nem botar ele no gol, mão furada. Nem botar no gol, mão furada mano, pra aí caralho. você chama o cara pra jogar, ele, foi mal, mano, não deu pra ir, tava mó pregadão em casa. Até aparece, mas aparece 3 dias depois do rolê, tá ligado? Metido Vai fazer o que com esse reizinho, cara? não tira a coroa. O que foi, Vitor? Mitidinha reizinho ele, fala que é filho do rei, aí a coroinha não sai da cabeça. Isso aí, cara. Acho que foi ele que falou aquela frase do Big Brother, levanta a cabeça pra gente ver se meu coroa cai. Chega. Ok. Vamos tentar voltar. Meu Deus. Agora, mano, se eu quiser gravar com algum cristão, eu vou ter que chamar um telemita. Vou ter que chamar um telemita e pedir pra ele lavar a mão, só isso. Ou um satanista laveiano. Nossa, mano, e ontem eu dando exemplo dos bagulho de Platão usando satanismo na sala de aula, foi bem louco. Enfim. Por que eu tô falando dessas questões de paradigma? Daqui a pouco tá falando de comunismo em sala de aula, hein? O MBL não rastreia essa tag. E qual que é a brisa aqui? Como que a gente se comunica nessa de paradigmas? Porque o paradigma ele pode ser convergente, ele pode ser divergente. Quando a gente pensa num paradigma convergente, a gente está pensando num paradigma que, por mais que ele não seja ressonante e ele não seja daquela mesma, aspas, linhagem de pensamento, ele ainda funciona. Por exemplo, quando a gente pensa no caso do Vitor, com os capeta babilônico dele, e pensa em alguém que lide com outro tipo de paganismo, dá para rolar uma conversa. Por exemplo, dá para essas pessoas construírem algo magicamente junto. O que eu estou querendo dizer com isso? Dá para essas pessoas impactarem a realidade com a vontade direcionada para um objetivo próximo, porque elas estão usando a mesma linguagem. Agora não dá, por exemplo, para mim trabalhar com o Vitor, com a minha lambeção de bola Jesus Cristo, por exemplo, eu e o Pessota. Não dá para eu e o Pessota sentar e fazer um trabalho com o Tiferet. Porque ele vai querer trabalhar com Lúcifer e eu vou querer trabalhar com Jesus. Até dá. Jesus! Pessota, isso não é um convite. Deus me livre, mas quem me dera. E o que vocês acham disso que eu coloquei, mano? De como que os paradigmas conversam, como que você pode aproximar, como que não dá pra conversar. Cara, o paradigma é um idioma. Tá, então o programa acabou agora. Claro, em alguns idiomas existem... Sua definição foi muito boa, mano. Muito bom. Mas porque, tipo assim, claro, em algumas culturas, por exemplo, no Brasil existe a palavra saudade, nos Estados Unidos não. É questão de necessidade, cara. É questão de necessidade. É por isso que a gente tem que encarar todas as formas de comunicação dentro de um espaço como dialeto e não como gíria. Porque a normatização de um vocabulário, ela limita a participação de outras pessoas que não participam daquele contexto cultural. Então você acaba limitando a comunicação. E o objetivo do paradigma é comunicar. A comunicação é a expressão. Você que usa a linguagem neutra e coloca arroba e x nas palavras, as tia que limpa os banheiros que vocês escrevem não sabem ler o que tá escrito, viu? Não, cara, e não só isso. Os aplicativos que transformam em áudio as coisas escritas acabam dando problema pra galera que não consegue enxergar, tá ligado? Inclusive, tratando o paradigma como um idioma, a gente tem que lembrar que dentro de um plano de manifestação da comunicação em si, quanto mais você normatiza as formas de comunicação, você não está adaptando a linguagem para facilitar a comunicação. Você está excluindo as pessoas que não fazem parte daquele contexto social e cultural e que conseguem beber daquele vocabulário. A favela, ela produz um dialeto próprio. A gente não pode trabalhar como
Como se toda comunidade produz seu dialeto. A gente aqui tem as nossas gírias. Tanto que às vezes a gente fala de marmita de maçã e tem gente que não entende. Então, tipo assim, não é um problema a pessoa não entender. A gente sempre adapta o nosso vocabulário a tudo, mas é aquilo também. Dentro do nosso contexto cultural, a gente mantém um pouco da nossa manifestação em si. Nós geramos cultura. Então é mais isso mesmo. O presídio gera o próprio vocabulário e a gente não pode esquecer isso, porque tem pessoas que passam 20 anos de lá, saem realmente reformadas e às vezes elas acabam sendo excluídas porque elas compartilham de um vocabulário que não é mais o vocabulário social comum. Isso. Pra você ter uma noção, se você estiver perto de um policial, e você falar com o dialeto da cadeia, o cara na hora vai em cima de você. Ele não quer saber se você tá reformado, se você não tá, se você tá com a cabeça em dia, tá correndo atrás do teu. O cara vai em cima de você. E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente daqui do nosso mundinho, do nosso castelo de cristal, a gente ouve o amiguinho chegando e falando que é evangélico e a gente bota o dedo na cara dele. Porque a gente quer falar de ferramentas da manifestação do desejo do operador e a gente está esquecendo que dentro daquele paradigma, as ferramentas que o cristão tem para manifestar o que ele quer é aquilo ali. E quando a gente conhece, é por isso que o magista ele não pode ser preconceituoso. Porque quando a gente conhece o mecanismo da fé, a gente compreende que o mecanismo da fé nada mais é do que uma ferramenta mágica, brother. A crença é ferramenta. Quando a crença, a fé, eu percebi que existe uma fé consciente e uma fé inconsciente. A fé inconsciente, ela é um pouco alheia. Mas a fé consciente, as pessoas sabem que elas têm fé em Deus. As pessoas, quem tem fé em Deus de verdade e professa a fé, ela sabe o que ela está falando. Só que ela está usando o vocabulário dela. E quando a gente desconsidera achando que o nosso está certo, a gente está definindo uma ordem. E se a gente está definindo uma ordem, a gente já jogou por terra tudo que a gente pode até aprender com aquela pessoa. A gente perde a oportunidade. Caralho, Vitor. Fiquei feliz agora, cara. Assumiu o paradigma mesmo. É. Hashtag Vitor Tolerante. Você que tá no Twitter, você que vai no Caos de Sempre, comenta lá, ó. Hashtag Vitor Tolerante. Não faz isso, cara. A galera não faz nada que preste, brother. Mas na hora que você isso. pede pra eles botarem o hashtag, rola bem bacana. É o paradigma deles. Aí então tá bom. Tem uma outra questão, que é o seguinte. A gente não pode assumir paradigmas ao nosso bel prazer. Tá? E segura, não digita, tá? Fecha essa caixa de comentário, ouvinte, espera eu terminar. Tá? Apaga esse tweet aí, você, rápido. Espera eu terminar. Os paradigmas, eles precisam obedecer a algum nível de comunicação com o ambiente externo. O que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar muita coisa você tentar, por exemplo, vamos supor que o cara vai trabalhar com uma pegada Asatru, que a gente não ofendeu ainda. Os meninos é bravo, mano. Eles põem foto com barba fazendo cara de mão na internet. Uns caras que tiram foto sem blusa, pô, aí é foda. O que é o grande lance aqui? Tem determinados paradigmas que você precisa fazer concessões à realidade objetiva. Ficando... Legal. Ficando aqui nessa ideia do Asatru no Brasil, não vai ter muita coisa para ele fazer se ele quiser, pro pagão em geral. Eu gosto muito quando a Ju Ponzi fala disso nos programas que ela vai, que não faz muito sentido você seguir a Roda do Norte estando no Brasil. Porque senão você vai chegar no Natal, vai estar num calor infernal e vai estar comendo tipo comida gordurosa e celebrando o que seria o inverno com o sol comendo seu cu em praça pública. Não que a Ju use esses termos, ela é uma pessoa sensata e muito bem educada. Então o RMP umbandista, ele tá... Ele tá certo. Ele tá ok. Quer dizer, certo não, né? O RMP umbandista, ele tá adequado, como se eu não me engano, o Leste Água, né? Ar? Porque aqui... Leste Ar? Eu não sei. Eu sei que para um lado... Eu sei que os lados estão diferentes porque a água no nosso hemisfério não, né? No nosso continente fica pro outro lado. Isso.
Eu já ouvi falar que isso é lero, mas... Não, eu acho que, assim, pode ser adequado, até porque quanto mais próximo da realidade, mais fácil fica de você manifestar no mental, né? A gente fica falando do ritual menor pentagrama umbandista e tal, e dessas fitas, e a gente esquece do Rubi Estrela, mano. O que é o Rubi Estrela? Os caras falam assim, mano, tamo de saco cheio de ficar lambendo bola de Abraão, aqui nos bagulho hebraico, e vamos fazer um trem caldeu, tá ligado? Você pega os oráculos caldeus do Zoroastro, aquela fita de Teletarkai, essas porra toda, e o que você vai ter ali? É os caras tentando acessar umas outras inteligências, tá ligado? De uma outra forma que não precise passar pelo departamento dos nomes divinos. Tudo bem que tem uma coisa que a galera esquece, que aquilo é neoplatonismo. Aquilo é gnosticismo. Tá ligado? Não é feitiço caldeu raiz. É uma reinterpretação. E por que eu tô trazendo todas essas questões? Porque quando a gente pensa no ritual menor do pentagrama umbandista, para ficar no exemplo pontual, que é o que dá um pouco de debate na internet e tal, o que a gente tem ali? A gente tem uma estrutura que de certa forma foi conservada, existem algumas falhas que a gente pode discutir num programa sobre Cabala, mas de forma geral, todo o funcionamento dele está condizente com o paradigma umbandista. Ele pode não estar condizente com o paradigma cabalista, hebraico, da Golden Dawn, na magia cerimonial. Mas do ponto de vista da Umbanda está funcionando. Saca? Eu enxergo correlação e eu enxergo que você tem as mesmas vibrações energéticas quando você troca, sei lá, agora não vou lembrar as posições do ritual menor do pentagrama umbandista. Mas, Gelo, se você pegar e se você voltar no tempo e apresentar Golden Dawn ou Rosa Cruz para qualquer praticante de Reca, que é a magia egípcia, você vai ver que a galera vai quicar no ar, porque a Rosa Cruz e a Golden Dawn é completamente egiptomaníaca. Telema é egiptomaníaca. Sabe? Não que isso seja não que isso seja um problema ser egiptomaníaco. Justamente no rolê gnóstico, o objetivo do rolê gnóstico é você utilizar um símbolo para fazer com que ele manifeste aquilo que você tem dentro de si e que sem o auxílio daquela ferramenta talvez seria um pouco mais difícil. E não tem problema. E não tem isso problema. Que é o gnosticismo em si. Não tem problema nenhum. A gente acaba querendo... É porque é foda, né, cara? A gente não consegue ficar sem cagar regra. Você não consegue ficar só de boinha. Não dá. Você não consegue passar por um negócio e falar assim, tá bom, o maluco tá fazendo ali o bagulho dele. Não, você quer olhar e falar assim, o maluco tá fazendo o bagulho... É tipo assim, uma vez eu encontrei a mãe de um amigo, depois que eu saí da igreja, e ela simplesmente olhou na minha cara e falou assim, olha, apesar de tudo... Eu gosto muito de você. Eu fiquei tipo assim, apesar de quê, cara? Tipo, eu caguei no seu portão. Eu sempre respeitei a senhora, eu te chamo de senhora, eu não chamo minha mãe de senhora, tia. Cara. Eu não chamo minha mãe de senhora, tá ligado? Eu chamava a moça de... E tipo assim, cara, a gente não consegue. A gente quer botar um pouco do nosso ponto de vista. É tipo ouvir o outro. A gente ouve o outro querendo falar de si. Não, mas porque eu... Não, mas se fosse eu... A gente não consegue só ouvir, a gente não consegue só passar pela percepção do outro e falar, percepção do outro. Nossa, eu aprendi isso no... Olha, vamos acabar esse podcast agora, antes que eu fale alguma besteira. Peraí que eu vou ter que fazer as vezes do Vitor, então, tem que dar exemplo muito fora da tradição. Eu aprendi uma coisa num arcano velado muito antigo, que é no Eu, a Patroa e as Crianças. Tá ligado quando eles estão discutindo lá a relação... E aí o Michael Caio descobre que se ele falar o seguinte, eu escuto isso, eu te respeito e meu coração continua aberto. Ele resolve qualquer conflito. E ele fica o episódio inteiro usando isso em qualquer situação. É umas coisas que a gente tem que ser capaz de fazer quando a gente tá de cara com outro paradigma, que é entender o seguinte, aquele problema não é seu, cara. Tipo, não procure mais problemas pra você. A gente tem... Como que eu posso falar isso? A gente tem uma tendência, cara, a querer editar o que é certo ou o que não é certo, esse tipo de coisa. E a gente se esquece que a gente tem que compartilhar. Por exemplo, se eu tenho um paradigma completamente alheio ao meu meio, como era o caso que eu estava falando do paganismo, do Asatru e desse tipo de coisa,
de você tentar manifestar. Você está dizendo, eu preciso da realidade externa. Para quê? Para fazer uma coisa. Tá. A coisa que eu estou fazendo está se comunicando com a realidade externa? Não, não está. Opa, temos um problema. Aí é uma coisa pra gente conversar e tal, que dá bastante debate. Mas de forma geral, cara, quando a gente dá de cara com um paradigma que não é o nosso, a gente tem que pensar o seguinte, isso, cagação de regra pra caralho, né? A gente tem. Vai me afetar ou vai afetar o meu paradigma? Se não, continua a vida. Continua a vida, sorria e acene, faz igual os pinguins do Madagascar, sorria e acena. Se afetar o seu paradigma, aí você escolhe, olha, eu posso me afastar, eu posso negociar, ou eu posso destruir, pisar, salgar a terra e queimar as casas. Você vai ter que fazer uma escolha entre o que você pode, o que você deve e o que você quer fazer. No caso do Vitor, ele tem uma tendência que eu acho muito interessante, que é ridicularizar toda e qualquer situação que você coloca na frente dele. Isso faz com que ele tenha uma facilidade muito grande para ter uma postura plástica à medida que ele é confrontado com coisas novas. Porque na medida em que tudo se torna sagrado, nada é sagrado. Agora, por exemplo, no meu caso e do Rodrigo, a gente tem algumas resistências com relação a outras coisas. Tem pessoas que eu não vou citar o nome aqui, mas que estão ficando doidinhas no grupo do Vortex quando as pessoas falam das coisas dela. Olá, querido ouvinte. Você está ouvindo essa mensagem porque nós perdemos o controle no meio da gravação, nós esquecemos completamente o que estávamos falando. Esse bloco de áudio com o que pode ir pro ar está no final do programa, então a gente pede desculpa e partimos diretamente para o próximo bloco. 2000 anos depois. Pois bem, pessoas, esse foi o nosso episódio de número 27. Eu preciso retornar à minha forma verdadeira, então agora eu abandono a vingança e a severidade e retorno ao coração gentil. Muito obrigado por ter ouvido o Vortex até aqui. Tá? Esse episódio, ele foi um episódio muito importante pra gente. Diversas coisas a gente sempre vai saber que está em volta dele. E principalmente porque a partir daqui a gente está enxergando o podcast com uma outra maturidade. A gente gostou muito de gravar com convidados, mas a gente percebeu... Quem que caiu, caralho? Começou a falar de maturidade, ele saiu, né? Ele tá voltando à forma dele, ao coração gentil dele. Tava aparecendo aqui pra mim que tava desconectado. Ele tá voltando ao coração gentil dele. Não, eu vou ter o coração gentil. Agora o Vitor deve estar enfiando o dedo no cu e gritando. Não, apareceu aqui que você tá falando que o Vitor não tem um coração gentil? Eu tô falando que o Vitor não tem um coração. Vocês não estão me ouvindo, não? Sim, a gente só tá te ignorando, cara. É diferente. Ou vocês estão me ignorando? Vocês estão me ignorando, cara. Vamos fuder. É por causa disso que acabou de acontecer gentil. que a gente tá se ligando que o Vortex é um programa que funciona bem com convidados, mas a gente funciona muito melhor só nós três. A gente tem medo do que os convidados vão pensar da gente. Uhum. Não, na verdade eu não tenho nenhum medo. Eu tenho medo de ofender pessoalmente. Ouvintes, a gente tá considerando em não levar o Vitor pra gravar com alguns convidados. Não, mentira. Tá brincadeira. O Vitor... Não, sumariamente é melhor que a gente encare como se a gente nunca mais fosse convidar ninguém. Qualquer pessoa que aparecer, a gente fala que a gente pegou porque tava passando na porta. É lucro. Então não é que a gente não vai ter mais convidados, mas a gente tá entendendo cada vez mais que o Vortex funciona muito melhor entre a gente. Cortou? Foda-se. Então vamos continuar o programa? Eu adorei, Gelo. Então, adorei. pessoas, muito obrigado. Nossa, muito bom, cara. Nossa, isso é muito Gelo, engraçado. se você não banir Gelo. isso, você vai ficar Gelo, esse isso lixo é muito que você tá, hein? engraçado, cara. Caramba. Cara. Isso quer dizer que você ri de mim ou você ri comigo? Gelo, se você não banir essa porra. Gelo, se você não banir essa porra, você vai ficar esse lixo que Demorou você um pouco agora. pra sair. É igual a herpes. Bom. Caralho, velho. Ai, caraca, até suei. Dá uma olhada nas feridas na boca, então. Bom. Ai. Gente, cala a boca, deixa eu falar. Eu queria... Porra, Gelo, ele fica um ano agradecendo. Não, eu queria agradecer minha mãe, Jesus queria agradecer ao periquito, eu queria agradecer a minha tartaruga que não cagou em mim. Porra, não pode, fala pra caralho.
Gente, muito obrigado por vocês terem participado desse episódio, nos ouvindo. No final das contas, vocês não participaram em nada, porque vocês estão ouvindo, então vai estar aí de qualquer jeito. Mas eu queria agradecer a participação de todo mundo e o feedback da galera que tá chegando no Vortex e tá falando que tá bom, tá ruim, mas tá falando alguma coisa. Melhor do que a galera que fica lá Ocupando espaço na Terra. moscando. É verdade. É isso e... sei lá, eu vou acabar lá com essa porra, porque o gelo, se deixar o gelo vai falar pra caralho. Eu quero pedir, por favor, que vocês conheçam mais o trabalho do nosso amigo Rodrigo Vignoli, que o trampo dele como terapeuta holístico Tá é registrado, bom pra inclusive, caralho. no diário do Eu não tô Vitor. falando isso porque... No meu também. Tá registrado, inclusive, no meu diário mágico. Eu conheço o Rodrigo já tem alguns anos e há muitos anos ele vem desenvolvendo esse trabalho real. De consertar assim. o Vitor? De me ajudar. O Rodrigo, ele tem um certo tempo Não, já que o eu Rodrigo acho que me ajuda eu a sou limpar minhas responsável merda. por estragar o Vitor, tadinho. Isso é mentira, não. Também. Legal. Então, é sério, acompanhe o trabalho do cara, porque ele tá dando vários cursos e ele se vocês verem a apostila de cabala dele, vocês vão ficar Tá legal mesmo, obrigado, O velho. curso do moleque é muito bom. A apostila dele tá muito boa. Eu tô falando isso porque eu realmente li. Não é porque ele é amiguinho, não. E o trabalho do Gelo também é bom, porque eu não sei se vocês têm a oportunidade de conviver com ele pela internet afora, mas a interpretação astrológica do Gelo é muito boa. Ele vai te mostrar como é o modus operandi das energias que estão à sua volta, do comportamento do teu círculo social a partir de você, e depois você vai conseguir lidar melhor com os problemas que aparecerem, porque você já vai se conhecer melhor. É tipo quando você sabe que um carro puxa para a esquerda, então você puxa um pouquinho o volante para a direita para compensar. Perfeito. É isso que ele vai te ajudar. Que fantástico! Eu sou designer gráfico, eu sou ilustrador e eu gosto de fazer muitas coisas voltadas para magia junto com ilustração e toda essa parada. Inclusive eu consigo fazer boas conexões entre Pô, a gente podia fechar a um publicidade, os materiais publicitários e as ferramentas mágicas. Então se você quiser fazer um orçamentozinho, alguma parada, chega junto, vamos desenrolar isso aí que eu te mostro que essa parada pode ser maneira. Eu tenho um canal no YouTube. Ele falou hoje. Cala a boca, Gelo, porra. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog também na internet, ambos são o Caos de Sempre. Vão lá e conheçam. Hoje foi um podcast em que eu consegui me expressar da forma que eu costumo me expressar no meu canal, apesar de que geralmente no meu canal eu apareço fumando maconha e aqui eu não apareço porque aqui é um áudio. Então... Então, apareçam lá, apareçam no meu canal, se inscrevam. E é isso. Agora fala, Gelo, o que você queria falar? Não, que a gente podia fechar um combo. Tipo, o cara vai, faz o trampo com o Rod, vê onde que ele tá cagado. Não, primeiro ele faz o trampo comigo. Aí ele vê onde que ele tá com os bloqueios mais foda. Aí ele vai e trampa com o Rod pra ver essa parte energética que eu não faço lufas de como é que funciona. Não entendo. Mas o Rod é muito bom nisso. Aí no final das contas a gente pega tudo isso, passa pro você, troca uma ideia e você faz tipo um mega servidor foda pro cara trampar, tá ligado? Ele vai e domina o mundo. A gente fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ou então o cara fica te devendo e aí você vai e caga o cara todo. Na verdade vocês trabalham no front e eu fico aqui por trás aqui. Eu sou o cara que se alguém dever vocês, eu faço ele pagar. Na hora, né? Mas ou então, velho, a gente pode assumir a forma de Isis, Apophis, Osíris, né? Eu sou Osíris, falei primeiro. Eu falei primeiro? Não. Você é. Não, eu sou Osíris, sou o pilar do meio. Você de nascença. Essas tetinhas aí, não engana ninguém. Ai, chamou de Bafomé. Mas de noite vem querendo mamar, né? Tá bom. Nossa, mano. Pronto, vamos acabar isso aqui porque já deu. A gente chegou onde não devia, já cara. acabou. Já acabou. O Gelo tá assumiu muito forte o paradigma. Karina, desculpa, Karina. Hashtag Karina, desculpa. Desculpa, Karina. Sol, Vanquis, Ensemen, Volvis, Vortex, Susceptible. Que é uma forma deus da DKMU. Eu achei que era do Dota 2. Seus virgão, vocês ficam falando de jogo. Tem Doombringer no Dota 2 também, você pode fazer uma camisa dele.
Tem, o Rodrigo não sabe jogar com ele. Não, eu consegui, passei. Aê. Passei do Eu me desafio. recuso a. Eu me recuso a fazer coisa de joguinho, cara. A menos que me pague muito bem. Nosso podcast não é de jogo, é de magia, então você tem que fazer coisa de magia. Também a gente brincando com coisas que não existem. Mas se me pagar muito bem, eu faço muito bem. Basicamente é a mesma coisa, mano. Um monte de moleque virgem fica no computador fazendo coisa que não existe e dando tristeza pra mãe. Cara, no final das contas, tanto a gente quanto os menininhos do jogo, a gente só faz magia pra poder não pensar na nossa vida deprimente. A gente tá aqui porque, sei lá, se não fosse isso, a gente tem que sair pra rua e a gente tem medo de sair pra rua, a gente vai ter que falar com pessoas.